Fala galerinha do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos, mais uma aula para vocês, né? Mais uma dica sobre a lei de execução penal, tá certo? Então hoje a gente vai ver o artigo 14 da lei de execução penal, parágrafo 2º, 3º e 4º, alguns exercícios, tá certo? Então, sou o professor Nelson Pereira, que vocês já sabem, né? Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, tá certo? Deixar seu like, beleza? Então vem comigo. De antemão, eu quero fazer um contrato pedagógico com vocês. Qual é esse contrato pedagógico? Quero que vocês, no momento que eu estiver explicando o artigo, parágrafo, inciso da referida lei, quero que vocês anotem, pausem o vídeo e anotem, beleza? Aquilo que é mais importante, né, sobre a lei. E aí posteriormente vocês vão revisar, tá certo? Beleza? Então, quero firmar esse acordo, assim também como nas questões, tá certo? Então, pode contar comigo, que estou aqui para tentar ajudar vocês a gabaritarem a prova de vocês e alcançar a sua aprovação, beleza? Então tamo junto. Então vamos lá. Lei de execução penal, lei 7210 de 1984, tá certo? Então diz aí o artigo 14, ó. Olha aí o que o legislador quis dizer. Artigo 14, da assistência à saúde. A assistência à saúde do preso e do internado, de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Lembre-se, quem é o condenado e quem é o internado. Eu já falei para vocês que o condenado, ele recebe uma pena, né? Ele é encaminhado para uma unidade prisional. Já o internado, ele também são pessoas criminosas, só que ele recebe uma medida de segurança e é encaminhado para um estabelecimento adequado para tratamento psiquiátrico, tá certo? Então essa é a diferença, né, da assistência ao preso, né, onde eles ficam, preso condenado, e do internado, tá bom? Beleza? Nelson, o que foi que quis dizer o artigo 14, o legislador quis dizer no artigo 14? Bem, observe que normalmente a assistência à saúde está associada a atendimento médico, normalmente é isso, mas é mais do que isso, é mais amplo, beleza? Então note que é atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Às vezes o examinador ele vai botar lá, né, na questão ou no item, né, ele vai dizer assim: assistência à saúde compreenderá apenas o atendimento médico. Tá errado, né? Ela compreenderá atendimento ao preso e ao internado, atendimento médico, farmacêutico e odontológico, beleza? Além disso, né, por exemplo, quando o estabelecimento ele não tiver aparelho para prover assistência médica, certo, necessária, aparelho, né, aparelho necessário para fazer atendimento ao preso ou ao internado, né, ela vai ser prestada, essa assistência ela será prestada em outro local, e essa autorização para ele sair, né, com os policiais penais, o preso ou o internado, será mediante autorização da direção da unidade, tá certo? Não é com a autorização judicial. Muitas questões, a gente vai ver questões que vai dizer autorização judicial, precisa da saída do preso para ser atendido por assistência médica, né, será por autorização judicial. Está errada a questão, né? Não é autorização judicial, é mediante autorização da direção do estabelecimento, tá certo? Beleza? Lembrando, essa assistência, quando não for dada uma assistência médica ou
odontológica ou farmacêutica lá no estabelecimento. Se lá no estabelecimento o preso ou o internado está passando mal e lá não tem uma assistência médica, odontológica ou farmacêutica adequada ao preso, essa assistência poderá ser dada em outro local. E para que o preso, juntamente com os policiais penais, saiam, é necessário de uma autorização. E essa autorização não é judicial, é uma autorização da direção do estabelecimento. Beleza? Tá certo? Então vamos que vamos. Aí diz aí, ó, parágrafo 2º. Acompanha comigo, ó. Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover assistência médica necessária, esta é o que? Assistência, né? Esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento. Foi aquilo que eu falei, né? Aqui deve se atentar na prova, né? Pois é comum, como eu já falei, pegar a atribuição do diretor e dizer que é atribuição do juiz, sendo que a lei de execução penal não fala isso, né? Fala que a autorização é mediante a direção do estabelecimento, tá certo? Então, portanto, como eu já falei, a autorização para o atendimento fora do estabelecimento é dada por quem? Pela direção do estabelecimento, tá bom? Fica atento a isso aí. Parágrafo 3º. Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal, no pós-parto, extensivo ao recém-nascido. Então, vocês têm que entender aí, pessoal, o legislador quis dizer que a assistência médica à mulher, ela vai incluir que, ó, o pré-natal, o parto em si, né, o pós-parto e, além disso, a assistência ao recém-nascido, tá bom? Então, foi isso aí que o legislador quis dizer no seu parágrafo 3º do artigo 14, tá bom? Vamos lá para o parágrafo 4º. Será assegurado tratamento humanitário à mulher grávida durante os atos médicos hospitalares, preparatórios para a realização do parto, e durante o trabalho de parto, bem como a mulher no período puerpério, né? O chamado período puerperal, cabendo ao poder público promover assistência integral à sua saúde e à do recém-nascido. Foi aquilo que eu falei, né? Que, né, o atendimento médico à mulher, né, ela vai incluir tanto o pré-natal, como o parto em si, como o pós-parto, como assistência do recém-nascido. E além disso também, que no momento puerperal, né, quando a mulher ela está com um problema psiquiátrico, onde às vezes ela está até querendo matar o próprio filho, tá bom? Recém-nascido. Tá bom? Então isso aí fica a dica. Agora vamos lá para as questões para a gente memorizar, tá bom? Revisar aqui o que a gente aprendeu. Então vamos lá, o que diz aí a primeira questão? A assistência à saúde do preso e do internado, nos termos da Lei de Execução Penal, abrangerá item A, assistência médica, abrangerá, item B, fisioterápica, item C, estética, item D, abrangerá assistência religiosa, item E, assistência trabalhista. A gente já sabe, como está aí na tela, ó, que no artigo 14, que a assistência à saúde, ela do preso e do internado, ela se estenderá, né, vai compreender assistência médica, a farmacêutica e a odontológica. Como a gente está vendo aí, o nosso gabarito é o item A, né, é o que está previsto na lei. Os outros itens, tanto B, C, D e E, não tem previsão na lei, ok? Não tem previsão no artigo 14, tá certo? Então a fundamentação aí, como vocês estão vendo na tela, é o artigo 14 da referida lei. Desculpa. Vamos continuar, né? Vamos lá. Segunda questão, olha o que diz a segunda questão, acompanha comigo. A assistência à saúde do preso e do internado, de caráter preventivo e curativo, compreenderá
atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Para dar efetividade a esta imposição legal de estabelecimentos prisionais e de internação, o Estado proverá de condições materiais, unidades prisionais e de internação. Por outro lado, quando o estabelecimento prisional ou de internação não estiver aparelhado para garantir a assistência médica necessária, como deve se comportar os agentes de segurança prisional que estejam de plantão ao detectar uma situação concreta em que o preso precise de atendimento médico de urgência. Então aí, pessoal, o examinador, ele deixa bem claro, né? Ele pega o artigo 14, coloca aí, copia e cola, como vocês podem ver, depois dá uma situação hipotética, né? Situação hipotética é essa que como é que os agentes devem, né, os agentes prisionais, policiais penais devem se comportar com o preso que está passando mal e no estabelecimento não tem, estabelecimento prisional ou de internação não tem um aparelho para garantir a assistência médica necessária, né? Como é que os agentes devem se comportar? O que eles devem fazer? Devem pedir autorização a quem? Né? Como é que eles devem agir? Aí a gente vai verificar no item A. O que diz o item A? Vamos ver se é o nosso gabarito, né? Item A. Os agentes de segurança prisional devem informar ao Ministério Público, ao juiz e ao atendimento médico e ao diretor da unidade prisional, por escrito, a falta de condições, as faltas de condições materiais para a promoção de atendimento médico nas dependências da unidade, para que nunca seja necessário uma remoção de preso para atendimento externo. Bem, totalmente errado. Não tem essa previsão no artigo 14, parágrafo 2º, né, onde a autorização precisa apenas pedir autorização à direção do estabelecimento, né. Não precisa pedir autorização ao Ministério Público, nem ao juiz, e nem tampouco que o preso ele nunca seja removido externamente, né? Que bom seria, né, que os estabelecimentos prisionais tivessem uma adequada assistência à saúde ao preso, para que não gastasse, né, tanto combustível da viatura, né, do Estado, né, e nem fizesse esse deslocamento desnecessário, ao meu ver, né? Às vezes deve ter um preso de periculosidade, de alta periculosidade, e aí pode até ocasionar um possível resgate, né? E colocar a vida dos policiais penais, né, em risco. Que bom seria que isso não acontecesse, né? Que presos não saíssem da unidade prisional para ser atendido, né, por algum médico, né? Mas isso, felizmente, não acontece aqui nos estabelecimentos prisionais do Brasil, né? Infelizmente isso não acontece. Então, assim, pessoal, onde eu quero chegar? Foi só uma deixa que eu queria deixar, né, falar, mas o que é que diz o artigo 14, parágrafo 2º? Aqui ele fala quando o estabelecimento, né, quando o estabelecimento penal não estiver aparelho, como vocês estão vendo aí, não estiver aparelho para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante que autorização da direção do estabelecimento. Então aí o item A está errado, por quê? Por várias coisas, né? Porque ele diz que precisa ser por escrito, tem que solicitar ao Ministério Público, ao juiz, à direção da unidade prisional, né? Sendo que está errado, certo? Então o item está errado. É apenas solicitar, como diz aí o artigo 14, parágrafo 2º, é apenas mediante autorização da direção do estabelecimento, tá certo? Beleza? Então vamos lá para o item B, onde eu vou ver se está certo ou está errado, né? Os agentes de segurança prisional devem promover a remoção do preso para outro local, em que a assistência possa ser prestada. Até aí está certo. Somente mediante autorização do juiz está errado. Acabei de dizer que não é, né? Não tem essa fundamentação.
Então a fundamentação é o artigo 14, parágrafo 2º, que precisa de quê? Precisa de autorização da direção do estabelecimento, não é do juiz. Vamos lá. Item C. Os agentes de segurança prisional devem promover a remoção do preso para outro local em que a assistência possa ser prestada. Também está certo, é aí. Somente nos casos em que o preso esteja em situação de risco para a sua vida, errado. Lembrando que aí a assistência à saúde, ele fala, né? É preventiva e curativa, né? Portanto, se o preso fala para o policial penal, na ala, diz: seu agente, seu policial, seu agente, eu estou com dores no coração, eu preciso solicitar algum atendimento médico. Aí ele vai na unidade, e lá na unidade não tem eletrocardiograma. O que vai acontecer? Uma escolta. E vai ter uma escolta para saber se o preso está com algum problema no coração. E aí o que vai acontecer? Essa assistência vai ser prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento. Tá certo? Não precisa de autorização judicial, nem precisa informar o Ministério Público. Beleza? Tá certo? Então, tá errado aí, né? Que esteja em situação de risco para a sua vida, não, tá errado. Lembrando que a assistência, como falei, é curativa e preventiva. Nesse exemplo que eu falei, é preventiva. Tá bom? Entender. Os agentes de segurança prisional devem promover a remoção do preso para outro local em que a assistência possa ser prestada. Até aí tá certo. Somente nos casos em que o laudo médico recomende a transferência, errado. Não precisa de laudo médico. Não precisa disso. Acabei de dizer. Assistência à saúde, né, do preso e do internado é de caráter preventivo e curativo. Tá bom? Conforme o artigo 14. Item E. Para ser nosso gabarito, né? Os agentes de segurança prisional devem promover a remoção do preso para outro local. Até aí está certo. Em que a assistência possa ser prestada. Também está aí, está certo. Mediante autorização de quê? Da direção do estabelecimento. É o nosso gabarito. Qual é a fundamentação? Está aí, ó. Artigo 14, parágrafo 2º. Está aí na telinha. Tá fácil, né? Vamos lá. Terceira questão. Ops. Vou passar aqui para vocês verem, né? Vocês não estavam vendo. Então aqui, ó, só lembrando aqui, ó, os agentes de segurança prisional devem promover a remoção do preso para outro local em que a assistência possa ser prestada, mediante autorização da direção do estabelecimento. Tá correto, né? Aqui no item D, ó, o item D é até, tá certo até possa ser prestada, mas o errado é somente em caso de laudo médico, não, já falei, né? Então é isso aí, pessoal, tá certo? Vamos lá. Terceira questão, vamos lá para a terceira questão. De acordo com a Lei de Execução Penal, julgo o item a seguir. Relativo aos diversos tipos de assistência ao preso, ao internado e ao egresso. A assistência médica pode ser prestada ao preso no próprio estabelecimento prisional, ou quando esse estabelecimento não contar com equipamento ou outro recurso necessário, em outro local. Até aí está certo. Mediante o quê? Mediante autorização do juiz. Errado, né? Já viu que não é mediante autorização do juiz. É mediante o quê? Onde é que tem dizendo lá? Artigo 14, parágrafo 2º. Né? Mediante autorização da direção do estabelecimento. Tá certo? Então, o item está errado porque vem dizendo que é mediante autorização do juiz. Não é mediante autorização do juiz. É mediante a autorização da direção do estabelecimento. Tá certo? Vamos lá para a quarta questão, quarto item aí, ó. Acerca das políticas de assistência à saúde de pessoas privadas de liberdade no Brasil. Julgue o item. Aqui, quando ele fala acerca das políticas de assistência à saúde de pessoas privadas de liberdade, está falando do preso condenado, né, e do internado, tá certo? Aí ele fala, julgue o item a seguir, né? Conforme previsto na LEP, Lei de Execução Penal,
Assistência à saúde devida à pessoa privada de liberdade no sistema prisional compreende atendimento médico, certo? Atendimento farmacêutico, tá certo? Atendimento odontológico, tá certo? Atendimento psicológico, tem essa previsão? Não. Né? Lá no artigo 14, né, fala que compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. No artigo 14 não tem essa previsão de atendimento psicológico. Beleza? Certo? Portanto, a quarta questão, o quarto item está errado. Gabarito errado. Note isso aí, hein? Quinta questão, né? O próximo item apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada à luz das medidas de assistência prevista na Lei de Execução Penal. Aí diz lá, José foi condenado a 18 anos de reclusão e recolhido a estabelecimento prisional. No curso da execução da pena, ele contraiu doença grave, né? E foi constatado a impossibilidade de o estabelecimento prisional prover-lhe a assistência médica necessária. Nessa situação, a assistência médica ao preso deverá ser custeada pela família do sentenciado em outro local, desde que haja autorização expressa do juiz competente. Preste atenção. Observe aí que o examinador ele colocou uma situação hipotética, né? Disse que o preso José foi condenado a 18 anos, contraiu dentro do estabelecimento prisional uma doença grave. O estabelecimento prisional ao qual ele estava não foi competente de tratar a doença dele. A família quis custear o tratamento, né? Foi o que aconteceu. O examinador disse que a saída dele era por autorização judicial. Tá certo isso, pessoal? Tá não. Como é que é feita a saída do preso? Feita por quem? Por autorização da direção do estabelecimento. É assim que fala o artigo 14, parágrafo 2º. Beleza? Portanto, a quinta questão, o item 5, gabarito é errado. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Ó, não se esqueçam de anotar, certo? De fazer revisões, né? Tá certo? E conte comigo, né? Tamo junto. Valeu.